Por favor, pegue a palavra de Deus, continue de pé só mais um pouquinho. E abra a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Eu vou ler apenas o versículo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 7. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, aproxime-se da pessoa para dividir com ela esta leitura. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Você reparou aqui, somente neste versículo, 3 vezes a palavra filisteus, porque eles eram muito temidos. Muito temidos. E você vai descobrir por que eles eram temidos desse jeito. Eu vou reler, preste atenção. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. 3 vezes a palavra filisteus, num único versículo, porque eles aterrorizavam. A simples menção do nome filisteu já era para deixar as pessoas tremendo de medo. Você vai descobrir por que já já. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, espere mais um pouco, porque tem tudo a ver com a sua vida, com a nossa vida. Preste atenção. Eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá. Ouvindo, pois, bem alto, ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Houve um momento na história de Israel que isso aconteceu, e foi na época do profeta Samuel, coisa de mais ou menos 3.000 anos atrás. Mas tem tudo a ver com a gente nos dias de hoje. Mas eu quero perguntar se você acredita que um dia, estando os filhos de Israel congregados num lugar chamado Mispa, que os filisteus resolveram atacar. Quem acredita que isso aconteceu? Eu também creio. Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que São Bernardo do Campo já deu para esta palavra, que o grande ABC já deu para esta palavra, a melhor salva de palmas que já se ouviu no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. Isso, aplaude da glória, aplaude e glorifica. Pai querido e Deus amado, uma grande multidão veio aqui congregar, e é lógico que os filisteus querem atacar, mas ouve agora, Senhor, o nosso louvor. Manifeste a Tua presença no nosso meio. Tome os lábios do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo pela rádio. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Você sabe
que quando aconteceu o dilúvio, Noé entrou na arca e ele tinha 3 filhos que eram casados. Um filho chamava-se Sem, outro chamava-se Cã e outro chamava-se Jafé. E todos nós somos descendentes deles, daqueles 3. E descendentes de Noé, que por sua vez, descende do primeiro casal que Deus colocou no mundo. Então, a Bíblia explica de uma maneira muito resumida a origem de vários povos, principalmente os povos conhecidos nos tempos bíblicos. E ali no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 14, nós vamos encontrar a menção do nome filisteus. Você vê? Lá na origem, filisteus. Gênesis capítulo 10, versículo 14. E eu quero que você aprenda isso também, porque é importante. Está escrito o seguinte, ó. E a Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus. Donde saíram os filisteus. Esse Casluim que a palavra está falando, ele era filho de um homem chamado Misraim, que era neto de Cã. Cã foi aquele filho que Noé amaldiçoou, porque o pai, pela primeira vez, se embriagou com o fruto da vide, A bebida estava fermentada e ele bebeu muito, ficou embriagado, despiu-se, e este Cã zombou do pai dele, bêbado. Você vê? Cuidado, viu? Às vezes o teu pai bebe e você quer zombar, Cuidado. Este Cã foi amaldiçoado, então ele teve esse neto aí, que chamou-se Misraim. E esse Misraim, ele era pai dos egípcios, ele que deu origem aos egípcios. E esse Misraim que deu origem aos egípcios, gerou Casluim, de onde vêm os filisteus. Só uma linhazinha lá dizendo de onde vêm os filisteus. Por que que eles já estão mencionados no princípio da Bíblia, com uma história tão antiga? Porque é um povo perigoso. Porque é um povo que vai trazer muitos problemas para o povo de Deus. Os filisteus, ninguém sabe direito para que parte do mundo eles foram, mas eles se especializaram em navegação. E eram chamados pelos egípcios de povos do mar, porque ninguém sabia de que terra que eles vinham. Sabiam que eles vinham do mar. E as crônicas egípcias, olha só, e não só a Bíblia, mas crônicas egípcias registram que esses povos do mar, os filisteus, tentaram invadir o Egito na época que houve guerra. E o faraó Ramsés III conseguiu expulsar os filisteus. E eles acabaram indo para o leste de Canaã, à beira-mar, onde hoje tem ali a faixa de Gaza em Israel. Aquilo antigamente era Canaã, e eles ficaram lá à beira-mar e continuaram com a fama de povos do mar. E assim eles se estabeleceram lá, também em Canaã, que mais tarde se tornaria Israel. Então, este povo filisteu, ele vai se espalhar por Canaã. E o primeiro salvo a ter de conviver e enfrentar esse povo perigoso foi Abraão. Abraão foi o primeiro a ter de conviver com os filisteus. E a convivência não é fácil, não. Vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 21. Você precisa conhecer as características dos filisteus, porque esse povo não está extinto não, viu? Esse povo não está extinto. E esse povo filisteu faz oposição permanente aos salvos. Então olha aqui, Gênesis capítulo 21, versículo 25 diz assim:
Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Este Abimeleque era o rei dos filisteus. E o que a gente vê aqui como primeira coisa? Que os filisteus tinham o costume de tomar à força o que não é deles. Os filisteus têm essa característica. Por isso que eles tentaram invadir o Egito naquela época e o faraó Ramsés III conseguiu expulsá-los. Eles gostam de tomar à força o que é dos outros. Veja aqui o versículo 32. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Fizeram lá um tratado de paz com Abraão. Abraão, através de juramento, prometeu que não iria atacá-los e vice-versa. E aí Abraão ficou peregrinando na terra dos filisteus. Veja aqui o versículo 34, ó. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E vai sofrer, porque ele está cercado de filisteus. Abraão depois teve um filho chamado Isaque, que depois cresce, se casa, torna-se independente. Abraão morre e Isaque vai continuar a linhagem dos salvos. E Isaque é o segundo salvo a conviver com os filisteus. E vai descobrir mais características dos filisteus. Vamos aqui no capítulo 26 de Gênesis, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Isaque foi lá. E ele se estabelece em Gerar. Ninguém naquela época estava plantando porque não tinha chuva e não tinha nuvem. Isaque tinha uma boa quantidade de sementes e ele resolveu plantar pela fé, porque Deus prometeu que iria abençoá-lo ali naquela terra. E ele plantou pela fé, desde o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Essa é outra característica dos filisteus, eles são invejosos. Isaque passou a ser o motivo da cobiça e da inveja dos filisteus. E por que os filisteus tinham inveja de Isaque? Porque Isaque, ao contrário deles, foi, plantou e colheu 100 vezes mais, ficou 100 vezes mais rico. E eles não plantaram, obviamente não colheram nada, e ficaram com inveja. A pessoa, quando é invejosa, ela quer tomar o que não é dela, ela quer ter aquilo que não tem o direito de ter. Então Isaque passou a ser invejado pelos filisteus, eles são invejosos. Vai prestando atenção nisso. À medida que eu for descrevendo para você os filisteus, você já vai identificando quais são os teus filisteus. Alguém quer tomar o que é teu à força? Há pessoas te invejando porque Deus te abençoa? São os teus filisteus. Vai ouvindo. Isaque, convivendo lá com os filisteus em Gerar, vai descobrir que os filisteus são exterminadores de riquezas. Eles gostam de destruir patrimônios, carreiras, reputações. São os filisteus. Olha o que diz aqui o versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Minha gente, naquela parte do mundo onde não chove, água vale mais do que um tesouro, do que uma tonelada de ouro. E Isaque tinha poços com água. Os filisteus invejosos
Eles quiseram exterminar a riqueza de Isaque. Ele consegue colher 100 vezes mais porque ele tem água. Vamos entulhar seus poços para que ele não colha mais. Veja, eles estão exterminando um bem que não tem dinheiro que pague. Quando alguém te persegue por inveja, quer tomar o que é seu e não consegue, a pessoa quer destruir o que você tem. Quer o teu lugar, quer a pessoa com quem você se casou, quer o teu emprego, quer a tua casa, quer o teu dinheiro, quer o teu prestígio, quer a tua honra, quer a tua felicidade. E se a pessoa não consegue, ela vai fazer de tudo para você perder o que tem, ser destruído. Está identificando os teus filisteus aí? E outra coisa que Isaque vai descobrir, os filisteus são facciosos, isto é, gostam de divisão. Eles não gostam de unidade, eles são facciosos. Eles têm inveja e eles querem divisão. Escute, vou ler aqui o versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, sai de perto da gente, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. São facciosos, gostam de dividir. Outra característica dos filisteus, eles são roubadores, versículo 19. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Quer dizer, está reclamando um direito que não é deles. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-se o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Isaque, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Os teus filisteus podem querer tomar o que você tem, podem ter inveja do que você tem, eles podem entulhar os teus poços, eles podem pedir para você suma daqui, eles podem fazer de tudo para te destruir, mas Deus está te dizendo neste momento: não tenha medo deles, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu estou contigo para te livrar, te abençoando eu, quem impedirá? Se Deus é contigo, como que o inferno, ou os invejosos, ou os perseguidores, ou os facciosos podem te destruir? Se o dono de toda a terra está contigo, Ele está contigo por onde quer que andares. E eu quero que você dê um glória a este Deus, que sempre te guarda e te protege de todos os filisteus. Ninguém poderá te destruir. Entopem teu poço aqui, pode abrir outro ali que Deus vai te abençoar e você vai achar água. Tentam roubar tua riqueza, tentam te destruir, fizeram um complô para você ser mandado embora, estão querendo tirar você de uma sociedade, estão querendo destruir a tua felicidade. Nenhum filisteu tem poder para fazer isso. Se Deus fizer esta declaração: eu sou contigo por onde quer que andares. Agora atenção, Deus só fala isso, eu sou contigo, se você é servo, serva de Deus.
se você faz o que agrada a este Deus. Mas deixe-me te mostrar outras características dos filisteus. Eles são belicosos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, eles estavam em direção à terra prometida. Deus sabia que aquele povo que foi liberto do Egito, até ontem era escravo, não sabia nem segurar uma espada, não tinha nem armas para guerrear. Deus não iria colocar aquele povo desarmado para lutar contra os filisteus, e os filisteus estavam no caminho do povo de Deus. Veja o que o próprio Deus vai fazer. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus sabia que aquele povo filisteu era belicoso, gostava de guerra. Iriam partir para a guerra sem motivo contra Israel. O caminho mais perto era pela terra dos filisteus. Mas Deus falou, vamos fazer um outro caminho, porque esse exército de Israel ainda não sabe guerrear. E eu não quero que um só morra pela espada dos filisteus. E não quero que eles, vendo aquele povo guerreiro, fiquem com medo e queiram voltar para o Egito. Então Deus levou eles por outro caminho. Deus tem poder para subjugar qualquer exército e destruir qualquer inimigo. Mas Deus muitas vezes usa uma estratégia. Deus dá uma volta, amém? Não é porque Deus é contigo que você vai querer bater de frente com todo mundo. Tem que ter sabedoria. Amém? Ah, Deus é comigo, então eu vou bater de frente com o meu chefe. Vai devagar. Vai devagar, tem que ter estratégia. Dá a volta, que nem Deus está ensinando aqui o povo de Israel. E veja só, os filisteus, eles são corruptores. Vamos olhar isso? Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Sansão tinha conhecido a Dalila, se afeiçoou àquela mulher e casou com ela. Então os filisteus vão chegar para Dalila, para corrompê-la. Juízes, capítulo 16, versículo 4, diz assim: e depois disto, aconteceu que se afeiçoou Sansão a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Cada um de nós, Dalila, vai te dar 1.100 moedas se você conseguir convencer o seu marido a revelar qual é o segredo da sua grande força, para que a gente consiga dominá-lo. Toda pessoa que se vale de corrupção, ela usa a estratégia dos filisteus. Porque o filisteu, ele suborna, ele engana, ele corrompe, eles são corruptores. Você não se junte com essa gente. Toda pessoa que vier com proposta de corrupção para você, foge. Pessoa que te propõe um negócio escuso, mas que vai levar uma vantagem financeira, saia fora, porque isso é característica dos filisteus. E outra característica deles é que eles são invasores e saqueadores. No tempo de Samuel,
havia um homem chamado Samá, e eu quero que você vá comigo lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, nós vamos no versículo 11. Tinha um homem chamado Samá, que estava plantando lentilhas. Era um campo de lentilhas. E os filisteus aparecem lá no alto da montanha, numa quantidade numerosa, e eles vêm para tomar o campo de lentilhas, porque os filisteus querem colher sem plantar. Toda pessoa que quer colher sem plantar, com certeza é descendente dos filisteus. Então os filisteus estão descendo para atacar e roubar aquele campo de lentilha, saquear aquele campo, invadir aquele campo, são invasores. Olha o que diz aqui a palavra. E depois deles, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Lógico, o povo tinha medo deles. Samá, pois, se colocou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Samá sozinho enfrentou os filisteus e Deus operou um grande livramento. Samá disse: esse campo de lentilha é meu. Ó, não abra mão daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, você só pode abrir mão se Deus falar, pode dar. Às vezes Deus fala para a gente dar mesmo, a gente dá. Mas se Deus deu e alguém está querendo tomar, alguém que não tem o direito de tomar, você tem que resistir ao filisteu. Porque eles são invasores e roubadores, são saqueadores. E outra coisa, são gigantes e maus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Está escrito assim. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, que era gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Vai vendo as características do filisteu. Nós não estamos falando só de pessoas físicas. Estamos falando também de filisteus espirituais. Você está identificando. E os filisteus são agoureiros, torcem para tudo dar errado, vivem lançando maldições. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 6. Isaías, capítulo 2, versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus. São agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Nós não podemos ter essa prática de agouro, mau agouro e maldições. E temos de nos afastar de pessoas que são assim, porque são descendentes de filisteus, são agoureiros, torcem sempre para o pior acontecer, e eles são devoradores. Vai identificando, eles são devoradores. Isaías capítulo 9, versículo 12. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. Eu te falei que os filisteus não são apenas pessoas físicas, mas também pessoas espirituais. São devoradores. E para a gente já ir terminando, esta palavra, olha aqui, ó, preste atenção nisso. Os filisteus são perigosíssimos, mas você só vai cair na mão deles se aborrecer, se desagradar a Deus.
Livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, Deus não pode dizer: eu sou contigo por onde quer que andares. Se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, Deus vai te entregar nas mãos dos filisteus. Criaturas físicas e criaturas espirituais, com todas essas características destruidoras. Então não é bom negócio você sair da presença de Deus. Não é bom negócio você fazer coisas erradas estando na igreja. Ter o seu caminho dividido. Perder o temor de Deus. Começar a agir como os filisteus agem. Fazer as coisas de maneira errada. Porque aí Deus vai ficar triste com você. Deus vai dizer: espera um pouquinho. Eu estou te criando para você fazer parte do meu povo. O meu povo tem outra característica. Você está agindo como filisteu. Então eu vou te entregar na mão dos filisteus, porque você já faz parte dos filisteus. Aí a tua vida vai ser só desgraça. Aí você vai ficar na mão dos filisteus, porque eles são infiéis entre eles mesmos. Um dia Deus vai acabar, aspas, com os filisteus do nosso século. Livro do profeta Jeremias, capítulo 47. Eu já estou terminando a mensagem. Jeremias, capítulo 47, versículo 4. Eu quero que você conheça o teu inimigo. Eu quero que você identifique quem é o teu filisteu. Porque eles estão aí, te rodeando, te cercando. Eles querem tomar tudo que é seu. Eles querem tirar tudo que você conquistou até hoje. Eles querem tirar até a tua felicidade. Um dia Deus vai acabar com eles. Está escrito assim, nessa profecia de Jeremias, capítulo 47, versículo 4. Por causa do dia, e D maiúsculo, está vendo? Que vem para destruir a todos os filisteus. Para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor, que também é um lugar que se supõe de onde eles vieram, da ilha de Caftor. A palavra está dizendo que um dia os filisteus serão destruídos pelo próprio Deus. Agora, depois de ouvir todas essas características dos filisteus, você deve ter identificado pessoas reais que agem desta maneira, estão agindo assim com você e são os teus filisteus. Mas além destas pessoas reais de carne e ossos, você também identificou criaturas espirituais que estão agindo desta maneira contra você. E entre todas estas criaturas espirituais há um maioral dos filisteus, que é o próprio Satanás. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala dele. No Novo Testamento, este é o filisteu espiritual. O diabo, o ladrão, não vem senão para matar, para roubar, para destruir. Por isso que um dia Deus vai acabar com os filisteus, porque são os endemoniados. São pessoas que estão a serviço do inferno. São pessoas possessas de espíritos imundos, que não têm temor de Deus e estão sempre buscando ocasião contra a tua vida. Mas quem comanda a mente desses secretários do inferno é o próprio Satanás, o maioral de todos os filisteus. Então, quando o povo de Israel, que congregava lá em Mispa, olhou e viu os filisteus vindo, o povo teve grande medo. Foi esse o início da nossa leitura. O povo temeu demais. Então eles chegaram para Samuel, que era um homem de Deus, que tinha grande prestígio naquela época. Eles chegaram para Samuel e disseram: Samuel, olha os filisteus,
não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eles pedem isso, porque eles sabem que Samuel é um homem que fala com Deus desde criança. Samuel ainda era menino no templo e Deus conversava com ele. Samuel falava e Deus ouvia. E o próprio nome Samuel significa ouvido por Deus. Então todo o povo de Israel, sabendo que Samuel era um homem ouvido por Deus, foi pedir oração. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Primeiro ensinamento, preste atenção. Primeiro ensinamento, clamar sem cessar. Clamar sem cessar, não é orar uma vez ou outra. Você identificou os teus filisteus aí? Conforme eu fui lendo a palavra, você foi vendo pessoas, foi se lembrando de pessoas, foi identificando espíritos, entidades. Você está cercado por filisteus. Você precisa da primeira arma para enfrentar os filisteus, que é clamar ao Senhor nosso Deus sem cessar. Amém? Por isso que nós estamos começando a convocar o povo para muita gente orar, tanto na igreja, 7 sextas-feiras, 7 domingos, como também orar 40 meias noites através do rádio. Nós pelo rádio, você em casa, você liga o rádio à meia-noite e por 7 minutos nós vamos clamar a Deus para que te livre da mão dos filisteus. Há muitos filisteus te cercando. Eles querem roubar tudo que você tem. Querem destruir tudo que você tem. E se possível, acabar até com a tua vida. Se você já andou olhando em volta, já identificou vários filisteus, não tenha dúvida nenhuma, você está cercado pelo maioral dos filisteus, os demônios do inferno querem acabar com você. Mas escute bem, pode ser o demônio da doença, o demônio do vício, o demônio da miséria, o demônio da intriga, o demônio do ciúme, o demônio da vingança, o demônio da falta de paz, mas nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus, e o teu filisteu vai cair por terra. Nós não cessaremos de clamar até que este teu filisteu caia por terra. Quem é o teu filisteu? Pastor João Ribeiro, o meu filisteu é o desemprego, é a dívida, é a miséria. Eu estou devendo para muita gente, eu não tenho de onde tirar o dinheiro. As minhas dívidas são impagáveis, são gigantescas. Nós vamos orar até esse teu filisteu cair por terra. Não pode cessar de clamar até que este filisteu caia por terra. Samuel, ele fez uma coisa interessante, amados. Ao invés dele dizer para o povo: vocês querem que eu ore? Deixa comigo. Porque ele era um homem de oração. Ao invés de Samuel orar, porque já fazia 20 anos que o povo estava orando e estava naquele sofrimento com os filisteus e não adiantava nada, Samuel discerniu que o caso não era só de oração, que precisava de algo mais para trazer Deus para aquela guerra. Olha o que Samuel fez, acompanhe comigo, estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Então, tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel.
E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Samuel fez uma coisa que fez Deus responder na hora, uma coisa que chocou Deus. Ele não ofereceu apenas um cordeiro, o que já seria um sacrifício muito forte, mas ele pegou um cordeiro que ainda mamava, um cordeiro que não queria sair de perto da mãe, e que a mãe, a ovelha, também não queria que o cordeiro saísse de perto dela. Aquilo chocou primeiramente o povo, porque Samuel pegou o cordeiro que ainda mamava e tirou da sua mãe. Então o cordeirinho ficava, mé, mé, quero mamar, mé, quero mamar, quero mais, mé, quero minha mãe, mé. E a ovelha, por sua vez, bé, devolve meu filhote, bé, devolve meu filhote. Estava havendo uma separação ali que não era desejada. Era um sacrifício muito grande. E Deus, que nunca tinha visto uma cena daquela, porque Deus nunca viu alguém pegar um cordeiro que ainda mamava para apresentar em sacrifício, Deus ficou chocado com aquilo. Mas Samuel apresentou o sacrifício e fez dele um holocausto. Veja, o sacrifício é quando ele é cruento, dói muito para ser feito. E o holocausto é quando consome tudo, põe fogo, não sobra nada. A fumaça sobe e significa que está indo tudo para Deus. Então ele sacrificou um cordeiro que ainda mamava e apresentou-o inteiro. Ele não deu o traseiro, o lombo, o pernil, a paleta. Ele não deu só um pedaço, o peito, nada disso. Ele sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E estando Samuel apresentando o holocausto, foi no meio daquela ação. Samuel, ele discerniu o caso para tirar esses filisteus de uma vez por todas. Não é oração, porque vocês já estão orando e não resolve. É o sacrifício com o holocausto. Nós temos que fazer Deus agir de uma maneira definitiva. E aí Deus veio e agiu e deu a vitória. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora olha só. Por causa desse holocausto que Samuel fez, além da vitória contra os filisteus, olha as bênçãos que foram conquistadas. Versículo 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais, diga nunca mais, vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Você tem que fazer uma ação para Deus, que faça Deus descer para lutar a tua guerra, e para resolver definitivamente o teu problema, para que daqui a 1 mês, 2, 3, 6 meses ou 1 ano, você não seja vítima outra vez dos mesmos problemas que está enfrentando agora. Porque há quantos anos você está enfrentando esses filisteus? Pastor, eu já estou doente há muitos anos e não saro. Esse é o teu filisteu. Pastor, eu já estou desempregado há muitos anos e não consigo arrumar serviço. Deixa eu perguntar, quem aqui está desempregado há 6 meses? Levante a mão. Há 6 meses. Algumas pessoas. Há 1 ano, levante a mão. Há 1 ano. Vou colocar alto. Há 5 anos. Quem está desempregado há 5 anos? Tem algumas pessoas desempregadas há 5 anos. Pessoa que está vivendo na mesma situação de necessidade há muitos anos. Por exemplo, mora de aluguel e até hoje não tem uma casa própria. Há quanto tempo você está morando de aluguel? Deixa eu perguntar aqui, quem mora de aluguel, levante a mão. Quem mora de aluguel? Quer dizer que este é o teu filisteu.
Você sonha em comprar uma casa, não sonha? Comprar um apartamento, só que nunca consegue, porque este é o teu filisteu. Outras pessoas estão endividadas. Todo mês a dívida aumenta. Não consegue se livrar da dívida. A dívida é uma coisa que está sempre presente com você. O que você ganha nunca é suficiente para pagar todas as contas. Deixa eu perguntar, quem aqui está enfrentando dificuldades financeiras? Levante as mãos assim. Esse é o teu filisteu. E há quanto tempo você vem enfrentando essas dificuldades? Há bastante tempo. Outras pessoas aqui estão com problemas familiares, dos mais diversos tipos. Problemas com os filhos, problemas no casamento, problemas sentimentais, brigas dentro de casa, desunião da família, não é? São os teus filisteus. Só que em todo esse tempo você tem orado, tem ou não tem? Você tem orado, Senhor, eu quero uma casa própria. Senhor, eu quero um bom emprego. Senhor, eu quero abrir meu negócio próprio. Senhor, eu quero paz dentro de casa. Senhor, eu quero a cura da minha enfermidade. Muitas pessoas estão orando há bastante tempo, só que não conseguem o milagre. Preste atenção, é porque os filisteus, teus inimigos, estão de uma tal maneira na tua vida, que você não consegue vencê-los totalmente. Quando você vence um lado, o ataque vem de outro lado. Vivia doente, conseguiu sarar, agora são as dívidas. Ou então, pagou as dívidas, agora não tem mais saúde. Ou tem saúde, mas não tem mais paz. Você não consegue se livrar do ataque dos teus filisteus, porque eles estão o tempo todo invadindo a tua vida, a tua casa. Olha a bênção aqui que Samuel conquistou, que eu li para você no versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram. É isso que tem que acontecer. E nunca mais vieram. Eu vou dar um exemplo para você. A Paz e Vida nasceu em 1982. Deus me mandou abrir a Paz e Vida, eu estava em Manaus, eu morava sozinho em Manaus, não tinha ninguém perto de mim, Deus me deu a Paz e Vida em Manaus. Para abrir uma igreja, você precisa constituir uma diretoria. Fui eu que convidei as pessoas para fazerem parte da diretoria. É obrigatório isso, tem que ter um estatuto, uma ata e uma diretoria. Só que na inauguração da igreja, que foi aberta com as coisas que eu tinha ganhado na Zona Franca de Manaus, com o dinheiro que eu tinha, chegou naquele momento, a igreja foi um fracasso. Eu falei, bom, eu não posso largar a publicidade agora, porque a Paz e Vida não vai aguentar nem pagar o aluguel da sua igreja. E eu falei para Deus, meu Deus, olha a minha oração. Eu não vou largar a publicidade agora, porque essa igreja vai precisar do dinheiro da minha agência. Mas o dia que a Paz e Vida crescer e tiver condições de pagar sozinha as despesas e conseguir me sustentar com a minha família, não precisa de luxo nada, mas só conseguir me sustentar, aí eu deixo a publicidade. Eu fiquei 14 anos fazendo esta oração. 14 anos fazendo esta oração. Quando eu completei 40 anos de idade, era a minha agência de propaganda que pagava o aluguel da igreja. Paz e Vida não tinha condição nem de pagar o próprio aluguel. Quando eu completei 40 anos de idade, eu fiquei num momento decisivo na minha vida. Eu pensei, será que eu tenho mais 40 anos de vida? Se eu tiver mais 40 anos de vida, o que eu vou fazer nos próximos 40 anos? Eu vou ser publicitário ou vou ser pastor? Porque ser publicitário de dia e pastor à noite eu não quero mais. Eu vou escolher. Aí eu decidi, eu vou ser pastor. 24 horas. Vou deixar a publicidade. Aí fui lá e orei a Deus. A igreja estava fechada, eu entrei sozinho, deitei no altar. Meu Deus, eu decidi, viu? Eu vou largar a publicidade e vou ficar nesta igreja que não abre nem durante o dia, mas agora ela vai abrir. Aí eu vendi a minha agência de propaganda e coloquei todo o dinheiro na igreja, com as minhas ideias publicitárias. O dinheiro foi embora e nada aconteceu. Vendi meu apartamento
que eu morava no Higienópolis, comprei uma casa mais barata na zona leste de São Paulo, e a diferença do dinheiro usei na Paz e Vida, com as ideias publicitárias que eu tinha. Foram um fracasso só, nada aconteceu. Por último, eu vendi aquela casa da zona leste por $80 mil na época, o que equivale hoje a $320 mil, e eu dei o dinheiro na tesouraria da igreja e avisei: tudo que a Paz e Vida tiver que pagar, use destes dólares. Sim, senhor. Tudo que a Paz e Vida precisava pagar, eu dizia: peguem dos dólares. E eles pagavam. Um dia trouxeram uma conta e me disseram: pastor, tem que pagar isso aqui. Eu falei: ora, pegue dos dólares. E eles disseram: que dólares? Não tem mais. E a Paz e Vida tinha fracassado. Mas não tem $1, não sobrou nem $1. Nem $1, pastor, acabou tudo. E agora? Naquela noite eu fui dormir. E eu sonhei que o Senhor Jesus entrou no meu quarto. E Ele veio com os braços abertos, Ele estava todo vestido de branco e tinha um tesouro na altura dos joelhos, que flutuava e andava junto com Ele. Conforme Ele andava, aquele tesouro andava junto assim. E Ele veio sorrindo na minha direção, eu levantei e Ele parou na minha frente. E Ele disse: tu estás vendo tudo isso aqui? Aí eu olhei para aquele tesouro e balancei a cabeça, né? Que estava vendo. Aí Ele falou: tudo isto é teu, porque tu não me negaste nem a tua casa da zona leste. Mas foi só um sonho. Hein? No dia seguinte eu estava sem nada. Não tinha mais agência de propaganda, não tinha mais clientes, não tinha mais apartamento no Higienópolis, eu não tinha mais casa na Zona Leste, eu não tinha mais $80 mil. No dia seguinte eu lembrava do sonho, mas a realidade é que eu não tinha mais nada. Porém, foi a partir dali, só a partir dali, que Deus começou a dirigir a minha vida. É como se Deus tivesse dito assim: não tem mais nenhuma ideia publicitária boa, João Ribe? Você não tem nenhuma grande ideia? É como se Deus tivesse falado isso, porque eu tinha esgotado todos os recursos. Não tenho mais ideia nenhuma. Aí Deus falou: agora é comigo. Agora deixa comigo. Aí a Paz e Vida deslanchou e virou febre em todo o Brasil. Mas eu tive a prova. Eu tive a prova, igreja, que o sacrifício, o holocausto, traz Deus aqui na terra. Escute isso. Foi o que Samuel fez. Quando Samuel sacrificou o cordeiro que ainda mamava, o que Samuel queria? Trazer Deus para agir na terra. Eu estava há 14 anos orando: meu Deus, faz a Paz e Vida dar certo, que eu largo a publicidade. Em nenhum momento a Paz e Vida deu certo. Só depois que sacrifiquei tudo o que eu tinha, e quando o que eu tinha virou holocausto, quando eu disse assim para a tesoureira: não tem mais nenhum $, nenhum. Ó, virou holocausto, sumiu tudo, acabou tudo. Só quando virou holocausto, foi que Deus apareceu no meu sonho. E foi só depois daquilo que as coisas começaram a acontecer. Preste atenção. Samuel é um homem que conhece os segredos. Orar, todos nós oramos. Há quanto tempo você está orando? Há quanto tempo você ora para derrotar este ou estes filisteus? E a situação não muda. E você está chorando: oh meu Deus, por que isso não muda a minha vida? Por que nada acontece? Aprenda o segredo que a palavra está te revelando. Esse segredo Salomão também conhecia, porque diz a palavra que o jovem Salomão, no primeiro dia em que seria rei, ele falou: primeiro eu vou sacrificar a Deus. E Salomão apresentou 1000 sacrifícios a Deus naquele dia. Ele ficou cansado de tanto sacrificar. Aí ele foi para o quarto dele e pegou no sono. E Deus apareceu para ele em sonho. E Deus falou:
pede-me o que quiseres que eu te dê. Você conhece a história. O sacrifício, o holocausto tem o poder de trazer Deus para a terra, para resolver os teus problemas na terra, para Deus se envolver com os teus negócios na terra. Eu experimentei isso. Samuel sabia desse segredo. Então veja, olha o que ele conquistou aqui. Vamos voltar para o versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais, diga nunca mais. Não é isso que você quer? Você não quer sair do aluguel e nunca mais pagar aluguel? Você não quer sair desse salário que nem dá para você e nunca mais passar necessidade? Quem quer? É isso que você quer. Você não quer nunca mais essa situação. Você quer sarar desta doença e nunca mais ficar doente. Quem é que quer ter saúde para sempre? É isso que nós queremos. Você quer sair desse tormento e ter paz, e essa paz nunca mais acabar. Quem é que quer paz duradoura, paz verdadeira? Samuel fez isso. E outra coisa, ó. Versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Tudo que os filisteus tinham tomado, tudo foi restituído. Por causa do quê? Porque ele fez um sacrifício e transformou aquilo em holocausto para Deus. Tudo que os filisteus tinham tomado, Israel recuperou. O que é que os filisteus te tomaram? Pastor, perdi meu carro, não consegui pagar. Pastor, perdi minha casa, perdi meu apartamento, não consegui pagar. Pastor, perdi minha família. Pastor, perdi a pessoa que eu amo. Pastor, perdi o meu filho para as drogas. Pastor, perdi a minha filha para o traficante. Pastor, perdi a minha família, eu tenho um filho preso, eu tenho um outro desaparecido. O que foi que você perdeu? Pastor, eu já tive uma empresa, eu já fui empresário, eu já tive um negócio próprio, perdi. Eu já tive um bom emprego, perdi. Eu já tive uma boa posição, perdi. Pois escute esta palavra que não é minha, é a palavra que Deus está mandando para você. Nesta campanha de oração, tudo que você perdeu vai ser restituído para a glória de Deus. Você vai recuperar tudo o que perdeu, tudo o que os filisteus tomaram de você, você vai recuperar. E tem outra coisa. Até aquilo que você não perdeu, mas deixou de ganhar. As coisas que você deixou de ganhar, você vai recuperar o tempo perdido. Coisas que você deixou de receber, você vai receber. Este é o nosso Deus. A palavra continua dizendo assim, ó, no final do versículo 14. E até seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. Quer dizer, aquilo que os filisteus não queriam devolver. Israel foi lá e falou, devolve o que é meu. Tomou. E houve paz entre Israel e os amorreus. Houve paz. Porque você tem que desfrutar dessa restituição, dessa vitória e ter paz na sua vida. Concorda? Tudo isso por causa de quê? Por causa de um cordeirinho que ainda mamava? O que é que Deus está mostrando nesta palavra? Gente, vamos nos aprofundar. Será que Deus, por causa de um cordeiro que custa em Israel hoje $150, você acha que Deus iria fazer tudo isso porque alguém deu para ele uma coisa que vale $150? Daí uns 300, 450 reais aproximadamente. Você acha que Deus iria fazer tudo isso só porque alguém deu tão pouco? Porque é pouco. Será que Deus se corrompe com tão pouco?
não é o valor em si, era o que estava naquele sacrifício, o que representava aquele sacrifício. Porque nos tempos de Samuel, como nos dias de hoje, as pessoas estavam desprezando as ofertas. Vá comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. O que Deus está querendo mostrar, preste atenção. Eu sei que muita gente na hora da oferta murmura, não dá, não abre mão, ouve uma palavra, não crê, não faz, mas ora até de madrugada e não adianta nada. Olha aqui, ó. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O que é que Deus estava mostrando para o povo com aquela vitória estrondosa? Ele trovejou sobre os filisteus, derrotou os filisteus, e Israel, além de derrotar o inimigo, teve restituição de tudo o que perdeu, e nunca mais o inimigo teve poder para entrar, e houve paz. O que é que estava por detrás daquela oferta, daquele cordeiro que ainda mamava? O valor que Deus dá para a oferta de sacrifício. Está compreendendo, igreja? Então, muitas pessoas hoje deixaram de lado a oferta de sacrifício, porque dizem assim: Jesus já se sacrificou por mim, eu não tenho mais que fazer sacrifício. Isso é uma interpretação errada do sacrifício de Jesus, porque Jesus se sacrificou pelos nossos pecados. Hoje você não precisa se sacrificar mais pelos seus pecados, porque Jesus já se sacrificou pelos seus pecados. Amém? Mas desde quando o sacrifício foi abolido? Onde você leu isso? Quando aquela pobre viúva lançou a oferta, Jesus disse: deu mais do que todos esta pobre mulher, porque todos deram do que estava sobrando. Mas esta pobre mulher, do seu sustento, deu tudo o que tinha. O que ela fez? Sacrifício. Deu mais do que todos. Foi por isso que Jesus louvou aquela mulher. Então hoje as pessoas deixaram de lado a oferta de sacrifício. Dá para Deus qualquer coisa. Samuel não deu para Deus qualquer coisa. Ele deu um cordeiro que ainda mamava. Ele não deu qualquer coisa. Ele deu uma coisa que não podia dar. Ele deu para Deus. Aquilo chocou Deus, fez Deus descer à terra para guerrear, para assumir o problema. Outro caso, o moço disse para Jesus: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus disse para ele: meu filho, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Do que Jesus está falando? Sacrifício, igreja. Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que foi que Jesus mandou ele fazer? Sacrifício. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. O que é isso? Sacrifício. O que Samuel fez aqui? Um sacrifício que virou holocausto. Mas as pessoas na época de Samuel faziam o que com relação à oferta? Desprezavam a oferta. Desprezavam o poder do sacrifício. Quem está entendendo, levante a mão. Eu fiquei 14 anos orando para Deus. Meu Deus, faz a paz e vida dar certo. Faz a paz e vida dar certo. Quando ela der certo, eu largo a minha agência de propaganda e fico só na igreja. 14 anos e nada aconteceu. Só aconteceu quando tudo que eu tinha virou um holocausto. Quando não sobrou nem $1. Você acha que a gente consegue inventar um sonho? A gente não consegue. Eu posso viver 1 milhão de anos, eu me lembrar exatamente do Senhor entrando no meu quarto, de braços abertos, sorrindo, e o tesouro na altura dos joelhos.
Eu sei que a gente sonha colorido porque eu via o dourado do tesouro. Eu via as pedras preciosas, vermelhas, verdes, brancas faiscando. Porque era real. No mundo espiritual já tinha acontecido. O Senhor já tinha descido à terra. Mas Ele desceu quando houve o holocausto. Ele apareceu para Salomão quando houve o sacrifício. Jesus louvou a viúva pobre, porque ela deu mais do que todo mundo. Ela não deu o que estava sobrando, ela deu o que fazia falta. Quem está entendendo, diga amém. Você acha que por causa de um cordeiro que vale R$450, Deus iria fazer tudo isso? É por causa do sacrifício que estava embutido nesta oferta e o que ela significava para um povo que desprezava a oferta. E aí Samuel, todo contente com a vitória, porque não tinha nuvem no céu, e Deus fez trovejar sobre os filisteus e os aterrorizou, os filisteus que eram o terror de Canaã. Os filisteus foram aterrorizados por Deus. É isso que Deus faz. Deus faz o inimigo fugir de você, Deus faz o problema fugir de você, Deus faz a doença fugir de você, Deus faz o demônio fugir de você. Quem está te aterrorizando vai ser aterrorizado. Samuel ficou tão contente que ele ergueu uma pedra e escreveu nela Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero lançar esta palavra para você. A palavra Ebenezer. Porque a partir de hoje, você vai dizer o tempo todo: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui Deus me deu vitória. Até nesta situação complicada Deus me deu vitória. Até neste problema insolúvel Deus me deu vitória. E nós vamos fazer um grito de guerra, igreja. O nosso grito vai ser Ebenezer. Vamos ensaiar esse grito de guerra? Vamos lá. Ebenezer! Então, quando nós orarmos e Deus colocar por terra o filisteu da tua doença, qual vai ser o teu grito de guerra? E quando nós orarmos sem cessar, buscar a face de Deus, e esta miséria, este filisteu miserável que está te saqueando, te roubando, quando este filisteu da miséria cair por terra, qual vai ser o seu grito de vitória? Oh glória! Mas vamos ensaiar melhor? Quando falar Ebenezer, você levanta e dá um soco no ar. Quando os demônios que te perseguem caírem por terra, qual vai ser o teu grito de vitória? Oh glória! Quando o mal que persegue a tua vida, quando a feitiçaria, a magia negra, a maldição e a praga cair por terra, qual vai ser o teu grito de vitória? Oh glória! Deus vai tomar providências para que nunca mais o mal entre na tua casa e na tua família. Nunca mais a doença, a miséria, nunca mais o tormento, nunca mais a falta de paz. E quando o teu câncer cair por terra, qual vai ser o teu grito de vitória? Todos os problemas que te cercam, todos os ataques do inimigo, todo complô contra a tua vida, quando todo mal cair por terra, qual vai ser o teu grito de vitória? É assim que vai acontecer na tua vida. Vamos ficar todos de pé agora. Fique de pé, por favor. Samuel ensinou isso para o povo, mas ele disse uma coisa muito séria para todo mundo. Ele disse: vocês congreguem aqui,
E eu orarei a Deus por vós, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Eu estou lendo isso aqui, capítulo 7, versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Tem de congregar, igreja. Não adianta você chegar para mim: pastor João Ribe, toma esse papelzinho com o meu nome, o nome dos meus familiares, ora por mim. Eu oro. Mas o que Deus quer é que você congregue. Você tem de congregar. E qual é o segredo de congregar? Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Você não vê, mas o Senhor está presente aqui no nosso meio. Samuel sabia de tudo: congreguem aqui e orarei a Deus por vós. Outra coisa que Samuel falou para o povo, prestem atenção. Está no capítulo 7, versículo 3. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor e servir a Ele só. É um conjunto de atitudes que vão dar para você a vitória contra os teus filisteus. Se você se converter com todo o teu coração. E se você servir somente ao Senhor. Amém? Servir a Deus. Congregar significa se encontrar com pessoas, se reunir com pessoas que têm a mesma fé e ficar ali, congregado, em primeiro lugar. Se converter com todo o teu coração não pode estar dividido entre o Senhor e outras divindades, seja quem for. Teu coração tem que ser 100% de Deus e servir a Ele só. Você não pode servir a Deus e as entidades ou aos espíritos, crer em Jesus, mas também servir a criaturas representadas por estátuas, por imagens. Teu coração tem que ser 100% do Senhor, porque é só isso que Deus requer de você. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É fácil. Se você fizer isso, você estará cumprindo o mandamento de Deus. E Jesus disse que você deve também amar o teu próximo como a ti mesmo. Simples, 2 mandamentos. Se você fizer isso, se você se converter ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e servir a Ele só, esse é o segredo, amados. Antes de ser preso, antes de ser maltratado, antes de ser crucificado, Jesus na madrugada de quinta-feira, ele fez uma oração ao Pai. Essa oração de Jesus que é todo poderoso, está difícil de ser atendida. Porque Jesus orou assim, estou no Evangelho de João capítulo 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Oração difícil de ser atendida. Jesus, que tem todo o poder, ele orou ao Pai: Pai, eu terminei a obra que me deste a fazer, e a tua obra é esta. É isso que eu vim fazer aqui. Que a humanidade, que todas as pessoas conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só que a pessoa quer Jesus, quer Deus, aí vem com santinhos, santinhas, padroeiros, padroeiras, divindades, espíritos, crendices. Difícil de ser atendida esta oração de Jesus. Samuel sabia de tudo, gente.
Samuel era um homem de discernimento espiritual. Ele chamou o povo de Israel lá no Antigo Testamento e falou: olha, se vocês deixarem os ídolos, se vocês se converterem ao Senhor com todo o vosso coração e servir a Ele só, exatamente o que Jesus orou na última noite de vida, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Você precisa de Jesus, precisa recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque se você não tiver Jesus, você não vai ter Deus. Você pode ser religioso, religiosa, pode ser fervoroso, fervorosa, mas se você não tiver a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você não tem Deus. Você pode acreditar em Deus, mas você não tem Deus. Você só vai ter Deus se você crer em Jesus Cristo desta maneira e servir a Ele só. São coisas simples de fazer, mas que vão te dar vitória sobre os teus filisteus. Vamos atender essa oração. Recusar todas as outras divindades, mediadores, medianeiras, recusar, porque não estão no plano de Deus. Podem estar no plano de uma religião, mas não no plano de Deus, não no plano de Jesus Cristo. Pai, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Esse é o plano de Deus, esse é o plano de Jesus. Não tem para mais ninguém, não. Samuel falou: se vos converterdes ao Senhor com todo o vosso coração, tirar do vosso meio os ídolos e servir a Ele só, servir a Ele só, então o Senhor vos livrará da mão dos filisteus. É um conjunto de coisas. Então olhem todos para mim. Essa pergunta, eu diria que ela é a mais importante que você vai ouvir agora e por toda a sua vida. A resposta a esta pergunta vai fazer a diferença de onde você vai passar a eternidade. A resposta negativa define aonde você vai passar a eternidade. A resposta positiva define aonde você vai passar a eternidade. A tua resposta agora é decisiva, é definitiva. Então não perca a oportunidade. Atende a oração de Jesus. Creia somente em Deus e somente em Jesus Cristo. Em mais ninguém, não reze para mais ninguém. Não faça pedidos para mais ninguém. Só o Senhor é Deus. Jesus disse na cara do diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você está ouvindo a palavra. Atender este convite significa vir com todo o coração. Não vai ter espaço para mais ninguém no teu coração. 100% o teu coração para Deus. Se vos converterdes ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Não pode ficar um pedacinho para ninguém. Então olhem para mim. Quantos aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha. Todos que ergueram as mãos, vem para cá, pede licença para a multidão e vem aqui para frente, por favor. Eu vou ficar esperando você aqui de joelhos. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Cada pessoa que ergueu a mão pede licença e vem aqui para frente, vem para cá. Vem para cá, vai chegando, vem, pede licença e vem. Vem, vem, vamos aplaudir mais, chega mais perto, dá a mão aqui. Chega mais perto. Vamos aplaudir ao Senhor, venha, venha.
Isso, dá um jeito de chegar até aqui. Venha, venha. Vai chegando, vai chegando. Vamos aplaudir que está chegando mais. Vamos aplaudir que está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais, igreja. Glória a Deus. Oh, glória, vem, 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 vem. Pede licença e vem. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos e as filhas pródigas, pessoas que por algum motivo saíram da casa do Pai, mas você já percebeu que o teu lugar não é no mundo, o teu lugar é na presença de Deus. Todos os que estão sem igreja, em nome de Jesus, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente também. Vem para cá. Todos que estão sem igreja, que faz tempo que não congrega. O que foi que disse Samuel? Congregai aqui. Então vem para frente em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vem, vem. Vai chegando, vai chegando. Vem, vai chegando, vem. Congregai, diz a palavra, congregai. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vamos aplaudir ao Senhor. Pede licença e vem. Tá difícil de andar, tem muita gente, né? Mas pede licença e vem. Tá chegando mais. Vamos continuar aplaudindo, igreja. Vamos continuar aplaudindo, vamos continuar nos alegrando. Tá chegando mais. Olha que coisa linda. Congregai, diz a palavra. Congregai, vem, vem. E eu quero chamar todos os que se sentem fracos na fé. Pastor Jorimbe, eu ando sem forças para orar, sem forças para ler a palavra, sem forças para vir à igreja. Muitas e muitas vezes eu penso em desistir. Eu sei que eu não posso desistir, mas eu ando sentindo muita fraqueza espiritual. Eu quero uma oração para sair daqui fortalecido. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar para você voltar para casa fortalecido, fortalecida. Vem para frente. Você que se sente fraco, fraca, vem aqui para frente. Isso, vem, vem, vem. Enquanto eles estão vindo, quero falar com você que ganhou um DVD de um pregador do telhado, ou então está assistindo a gente pela televisão, quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está ouvindo a gente no rádio, em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital. Tem condições de ajoelhar onde você está? Então se ajoelhe ao lado do rádio para entregar a vida para Jesus. Você que está nos ouvindo dentro de um ônibus, dentro de um trem, de um comboio, de uma lotação, de uma van, você que está nos ouvindo no autobus, você que está nos ouvindo no metro, eu sou obrigado a falar assim porque tem gente me ouvindo agora em Portugal, no Brasil tem pessoas ouvindo no metrô, em Portugal tem pessoas ouvindo no metro, mas eu pergunto a mesma coisa, quer entregar a vida para Jesus? Eu sei que não dá para se ajoelhar, então faça o seguinte, mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, isto será um sinal de que você quer entregar a vida para Jesus. Isso, vamos fazer isso agora, todos nós. Quem estiver dirigindo, eu sei que não dá para ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Nós vamos orar agora. Vou convidar os que vieram aqui para frente, na Paz e Vida, sede de São Bernardo do Campo, por favor, se ajoelhem diante do altar. A igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu discerni que há muitos filisteus à minha volta, me cercando, tentando me roubar, me destruir e até me matar. Meu Deus da glória, a tua palavra falou comigo e eu quero congregar e servir
somente ao Senhor com todo o meu coração. E eu quero declarar que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me dá agora a certeza do meu perdão e da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.